Fala galera, finalmente fazendo um vídeo sobre traumas na infância que me pediram quando eu comecei o canal. Tô feliz de estar fazendo isso. Aliás, eu queria agradecer muito a vocês. São 76 pessoas que me seguem. Breve agradecimento de verdade, porque eu nunca imaginei que 76 pessoas iriam querer me seguir. Eu vou falar um pouquinho sobre traumas de infância. Eu queria explicar para vocês por que eu não respondo tão rapidamente assim quando me fazem um pedido. Talvez eu possa responder mais rapidamente se for um tema mais comum. Porém, por exemplo, traumas de infância, como eu não atendo criança, eu atendo pessoas, né? Elas frequentemente têm traumas, mas não é exatamente trauma no sentido que a gente costuma dar. Trauma no sentido da psicologia seria algo como um evento traumático. Tipo, você matou alguém, ou você viu alguém morrer. A gente atende gente que já matou pessoas. Mas eu quero muito bem a ela. Eu sei que ela estava sofrendo muito naquele momento. É uma pessoa que eu atendi. Mas a gente atende todo tipo de pessoas, né? E frequentemente essas pessoas têm traumas na infância, no sentido de que algo a traumatizou, alguém falou uma coisa que ela não gostava e que não se assemelha exatamente a essa noção de trauma que a gente aprendeu na psicologia que causa o transtorno do estresse pós-traumático. Eu peguei algumas referências aqui. A gente tem o conceito na análise do comportamento de desamparo aprendido. Deixa eu ler aqui para vocês. Segundo as inovações do tratamento de ativação comportamental na depressão, estão a análise e a intervenção de estímulos aversivos não contingentes que ocorrem no desamparo aprendido, com estratégias baseadas na análise do comportamento, na análise do contexto e recursos disponíveis e déficits, tanto do cliente quanto do entorno. Estava lembrando desse desamparo aprendido aqui, lendo esse livrinho de ativação comportamental para poder ajudar meus pacientes, né? E lembrei desse conceito. Tem muito a ver com punição não contingente à resposta. Então, quando a pessoa é punida quando criança, mesmo quando não faz algo de errado, tem esse mecanismo, não vou dizer mecanismo comportamental, mas tem esse conceito para explicar o comportamento não responsivo dela como sendo de desamparo aprendido. E daí tem toda uma literatura sobre isso, né? É por isso também que eu estava esperando para fazer esse vídeo. Eu queria ter um mínimo de conhecimento para poder fazer um vídeo que fosse bom, que eu gostasse também. Porque um vídeo que eu goste é um vídeo que esteja bem embasado cientificamente, né? Eu não vou abrir uma câmera e falar qualquer bobagem só para ganhar seguidor, entendeu? Eu tenho um compromisso aqui de comunicação. Então, é por isso também, gente, eu faço uso de maconha de vez em quando. Não tem nada contra, entendeu? Mas eu não vou chegar aqui como um apologista, entendeu? Eu tenho que falar, por exemplo, que piora quadros de bipolaridade, piora sintomas de mania. Eu tenho que falar essas coisas. Eu também achei aqui nesse outro livro, né? A Terapia da Aceitação e Compromisso. Só um instante, tá, gente? Aqui, os pesquisadores em RFT descobriram que RFT é Relational Frame Theory, ou teoria dos quadros relacionais. Descobriram que as molduras relacionais são reguladas por duas características contextuais distintas, o contexto relacional e o contexto funcional. O contexto relacional determina como e quando os eventos estão relacionados, e o contexto funcional determina quais funções serão transformadas em termos de uma rede relacional. Por exemplo, na sentença Sarah é mais esperta que Sam, as palavras mais esperta do que provavelmente funcionam para que a maioria dos leitores estabeleça um contexto relacional de comparação entre Sarah e Sam. Na sentença imagine o gosto de leite coalhado, as palavras imagine o gosto provavelmente servem como um contexto funcional que ativa as experiências perceptuais de leite coalhado, baseadas em uma moldura de coordenação entre leite coalhado e os nomes escritos ou falados. Como as molduras relacionais são aprendidas e arbitrariamente aplicáveis, é impossível controlar o contexto relacional tão plenamente a ponto de evitar que relações inúteis sejam derivadas. Por exemplo, inúmeras pistas podem levar as crianças a derivar que não são tão atraentes, merecedoras de amor, inteligentes ou dignas como poderiam ser. Em termos gerais, você não pode evitar que as crianças tenham temores de inadequação, garantindo que nunca pensem que são inadequadas. Despejar elogios excessivos sobre elas, embora com boas intenções, pode ser mais prejudicial do que benéfico. Então, está falando um pouco sobre também a imprevisibilidade do comportamento humano, né? Que o comportamento operante é sempre descrito em termos de probabilidade, etc. Então, essas foram as duas referências que eu encontrei sobre traumas na infância. A gente trata isso também. No estresse pós-traumático pode até haver sintomas psicóticos, sabe?
de delírios e alucinações também. Já atendi uma pessoa que, bom, não posso dar muitos detalhes, né, mas trata-se de um rapaz que acabou subindo no telhado de um local porque estava achando que todos os carros da rua estavam querendo persegui-lo. E, enfim, foi o primeiro caso que eu vi de psicose com mais de 40 anos. Então, me chamou a atenção. Depois eu fui ver a história dele e eu fui estudar um pouquinho mais e eu descobri que transtorno do estresse pós-traumático pode gerar psicose. Enquanto eu estava editando o vídeo, eu lembrei que violência sexual também é trauma. Então, eu acho que essa questão de violência sexual, como que a gente trata isso? A gente não tem como apagar uma experiência traumática da vida de uma pessoa. O que a gente pode fazer... Desculpa aí estar movimentando o microfone, eu já percebi que faz barulho e vou tentar evitar. Mas não tem como a gente remover essa experiência da vida da pessoa. Tem como a gente fazer ela construir novas experiências ao redor de forma que aquele buraco fique menor, digamos assim. E, enfim, a gente trata como que isso impacta na vida da pessoa hoje. A gente não está interessado em, sei lá, inventar conceitos inconscientes para poder explicar o comportamento dela. A gente pode fazer isso só observando o comportamento dela e estudando, né? Sobre análise do comportamento, que não é fácil, né? Assim, já tem algum tempo que eu estudo e eu sempre estou aprendendo, né? Eu dei nos meus estudos, eu passei um tempo estudando filosofia e sociologia porque eu entendia que era muito importante para o que eu faço. Então agora eu estou voltando a estudar análise do comportamento, estou estudando ACT, os livros da ACT, da Terapia da Aceitação e Compromisso. Eu sei que isso vai me dar um diferencial na carreira e é isso. E por fim eu queria mais uma vez agradecer cada um de vocês que se inscreveu e que tem encontrado valor naquilo que eu estou falando. Um abraço para vocês.